Vocês já ouviram falar em terapias holísticas? Elas alinham corpo, mente e alma, com vários benefícios para quem recebe e aplica. E quem aplica é a terapeuta holística Isnema Lima. Ela, com propriedade, vai falar sobre esta temática, sobre os benefícios de quem recebe as barras de Access e outras terapias mais. Também vamos ter a presença do Jefferson Souza, da Daphne Vieira, e eu também que faço uso, graças a Deus, desse momento tão especial, um momento semanal de terapia. Vou dar o meu depoimento também. O programa desta semana vem com informação, conteúdo e não pode perder. Eu sou super feliz em estar aqui na sala da minha querida terapeuta holística e amiga também maravilhosa, Isnema Lima. Olha, depois de... Lembra que a gente já tinha falado sobre esse encontro? Em um ano, inclusive, há um ano que a gente ia estar no meu programa falando a respeito e hoje aqui estamos concretizando. Estou feliz, muito feliz. Mas o assunto principal da nossa temática é sobre as terapias holísticas. Eu queria que você, melhor do que ninguém, explicasse mais sobre o assunto e, inicialmente, saber como você conheceu as terapias holísticas. O Reiki entrou na minha vida. Que é uma das terapias, na realidade. Uma das terapias. A primeira, em 2001. E não foi assim algo buscado que, eu quero isso. Não. A minha vida estava meio caos e uma amiga percebeu que eu tinha muita energia, muito sensitiva. Ela disse, usa essa tua energia para o bem. E aí ela me indicou um mestre de Reiki, que eu não sabia nem o que era Reiki na época. Paguei o curso, fiz o curso. E nessa época eu comecei a auto-aplicar. E como eu disse, a minha vida estava o caos. Tinha levado um calote, eu estava devendo dinheiro no banco, eu estava desempregada, eu tinha terminado o noivado, a minha casa parecia que tinha outros seres que não eram só os vivos. E nesse momento eu fui aplicando, com um ano depois eu tinha uma outra vida. Eu já tinha conhecido um rapaz, já estava noiva, já ia casar. Na época eu estava desempregada, consegui 3 opções de emprego, escolhi o melhor. Um ano depois eu já estava num emprego bem melhor, mais promissor. A dívida eu já tinha acabado, a casa eu vendi, dei uma entrada num apartamento. Assim, quando eu alinhei os chakras, então minha vida começou a ser fluida e tudo fluiu. E isso foi o início das terapias na minha vida. Depois veio o Theta Healing em 2016, eu acho. Que se baseia para exemplificar e também você só citar mais ou menos. A gente tem uma conversa, um diálogo, e eu identifico a crença raiz, a crença limitante que está atrapalhando a vida daquela pessoa, que ela chega com uma queixa. Então, para simplificar, eu faço com ela uma meditação guiada até o 7º plano. E nós trocamos a crença, substituímos a crença limitante por uma crença válida, uma crença na qual a vida da pessoa vai fluir. Isso a gente faz um teste antes e o depois. Se ela tinha a crença ou não, ou se ela estava com a crença limitante, se ela deixou a crença limitante. Então a gente consegue fazer esse teste. Eu sei que são muitas e muitas e muitas terapias, são mais de... Eu não me engano, não sei se é 64 ou 74, é o número mais ou menos parecido com isso. Mas onde hoje nós vamos tentar aprofundar mais é nas barras de Access. As barras, no final do programa eu vou dar o meu depoimento, certo? Que é um depoimento real, é um depoimento totalmente transparente, mas só no final. As barras, elas servem para quê? As barras servem para ajudar como uma terapia integrativa. A pessoa está doente, ela quer melhorar de saúde. Serve como reiki também, na ocasião, transformar a vida. Hoje eu estou numa situação da minha vida, mas eu quero ir para uma situação melhor. Digamos,
Hoje eu sou coordenadora, mas eu gostaria de ser gestora, eu gostaria de aumentar o meu campo de conhecimento, não só de conhecimento, mas eu quero melhorar no meu emprego. Só que como eu digo assim, eu quero melhorar numa área, automaticamente melhora em todas as áreas, todos os aspectos. A vida amorosa, a vida afetiva com filhos, marido, familiares, lazer, o financeiro, o emprego, tudo muda. Já são esses benefícios, né, que muitos relatam a respeito. Sim. Às vezes é só melhorar o sono, a qualidade de vida, eu não durmo bem, eu quero passar a dormir melhor. Esse daí já na primeira sessão, se a pessoa não acreditar em barras, ela com certeza ela vai ter uma noite de sono bem relaxada. Você acha que as pessoas hoje, a gente sabe que a gente vive um processo novo da humanidade e tal, e às vezes atribuem, né, uma terapia dessa com religiosidade, com certo preconceito. Então tem que conhecer para conferir, não é isso? Sim. Existe sim pessoas que aceitam rapidamente, não sabe o que é, mas aceita e faz e passa a acreditar e vê, porque o resultado é imediato, né? Agora tem quem não acredite por causa das suas questões que são variáveis, né? Isso. Durante a sessão das barras de Access, que dura mais ou menos o que? Uns 45 minutos. Você vai estimulando, seria essa palavra? São 32 pontos na cabeça, onde assim, nós estimulamos e as barras correm, né? Então essas barras começam a movimentar. São 7 passos, mas a gente vai aplicando, tipo, como abre o campo e mexe toda a energia da pessoa, vai aplicando os pontos de bondade, gratidão, criatividade, dinheiro, controle. E depois fecha com Enter e mais uns 8 minutos para finalizar. Como terapeuta holística, Isnema, como você reage aos seus clientes que chegam com resultados satisfatórios para você dentro aí do seu coração? Como você fica? Um estado de felicidade muito grande em saber que aquela pessoa que veio buscar um resultado sai feliz, sai leve, sai com outros resultados a mais, além do que ele buscava. Então isso para mim é magnífico. Eu não consigo descrever a sensação como é boa. E fora que é um momento, vamos dizer, individual entre você e o seu cliente, é um momento onde existe conversa, existe troca e é muito saudável, principalmente hoje, onde a gente vive tão atribuladamente, ter esse momento também é de grande importância. Sim. Alguns vêm buscar o diálogo, mais conhecimento, outros já está tão cansado da vida que ele já busca esse relaxamento e durante toda a sessão ele dorme, relaxa e acorda bem assim, inteiro, energizado e pronto para sair daqui caminhando com um outro olhar, aberto para infinitas possibilidades. E falando de infinitas possibilidades, Sim. O mantra do Barras de Access é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então a gente já começa o dia repetindo esse mantra 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então é isso. Eu agradeço muito. A gente tem que estar sempre ao lado de pessoas maravilhosas. Deus vai mandando essas pessoas. E você realmente foi um grande presente desde o ano passado para cá. Essa nossa... Eu digo a mesma coisa, você também foi um presente na minha vida. Sintonia, tudo isso que tem acontecido, toda essa nova fase da minha vida tem sido muito atribuída a você, que tem participação fundamental nisso. Eu agradeço muito, 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 muito. Eu também sou muito grata.
Então, nós vamos continuar agora conhecendo mais sobre as terapias holísticas. Muito obrigado, Slim. Eu que agradeço. Conosco a fisioterapeuta integrativa Daphne Vieira. Daphne fez a primeira sessão de barras de Access e me fala o que achou, quais os resultados, se houve resultado. Fala um pouquinho sobre isso. Que às vezes é assim, nossa, só fez um e já teve alguma coisa, né? Pois é, né? Fica naquela expectativa e tal. Bem, na primeira sessão eu tive um destrave de raiva de mais de 10 anos, que eu estava guardada, né? Eu já venho em busca nas terapias, é tanto que além de fisioterapeuta eu fui entrando nesse mundo das terapias integrativas, nesse mundo holístico, nesse mundo das emoções também, e fui me trabalhando no profundo. E a barra foi interessante porque eu estava assim, sabe aquela coisa que precisava para poder romper a barreira que faltava. Sim. Então, na primeira sessão foi interessante que eu liberei raiva guardada de mais de 10 anos. Porque eu tinha a questão muito forte da crença de que eu não podia sentir, eu tinha que ser boazinha, eu tinha que entender, eu tinha que me adaptar, eu tinha que ser tanta coisa que eu não podia ser eu e não podia sentir. Então, imagina, não era a raiva por guardar, é porque é como se eu não pudesse sentir, não podia ser, não podia colocar. Eu tinha que ser o que disseram que eu tinha que ser. Só que aí isso é ruim, porque você vai guardando. E isso é história. Ou você explode, ou você implode, né? E isso termina virando doença. Às vezes a gente guarda muito, né? Demais. Vai guardando, acumulando muita energia que não é boa, mas que tem uma hora para romper. Na verdade, a energia da ira, ela não é uma energia, não é boa nem ruim. É como você utiliza. Essa energia da ira, ela é bem utilizada, ela é uma energia propulsora. Se você for ver, é uma energia visceral, ela vem assim, né? Quando vem a raiva, uma coisa assim, né? Ela é visceral, ela vem assim. Se ela é bem utilizada, ela é para que você delimite ou que você se posicione para a vida. Tipo assim, não deu certo, mas eu vou seguir em frente, eu vou fazer melhor. Ou então, quando estão ultrapassando seu limite, ei, é até aí. Uhum. Essa energia da ira bem utilizada é quando eu me coloco na vida. É quando eu uso para dar limite ou quando eu me uso para me impulsionar. Agora, quando não é bem utilizada, é quando eu estouro por estourar, saio tocando fogo no parquinho do povo. Que é o que tem acontecido muito hoje em dia, né? Por pessoas... qualquer no trânsito, por exemplo. Isso. Distração de alguém que bateu por uma situação isolada. Aí você destrava. Acho que vai o impacto de uma vez. Como se fosse, às vezes, uma coisa pequena se torna muito grande porque está acumulado. Né? Uma pessoa raivosa, irada. E tem gente que já implode. Que aí fica guardado e guarda aqui, né? Fígado, músculo fica tudo duro, tudo enrijecido. A raiva guardada, a raiva contida. E termina virando uma doença em algum lugar. Né? Porque ele fala às vezes assim, eu não quero desagradar tal pessoa e acaba se desagradando. E não é bom, lógico. Isso. Nem é ser desagradável. Que me engulam. Não é sobre isso. Não é sobre não me engolir, eu não quero mais nada. Não é sobre me engulam. Mas também não é sobre eu não posso me colocar. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E foi interessante porque eu já vinha nesse trabalho há muito tempo de autodescoberta. E fiz vários tipos de terapia. E estava precisando, tinha uma coisinha que eu ainda estava na boazinha. Faltava ali da boazinha, a resolução final. Que ainda tinha que ser aquela pessoa elevada. Eu sou uma pessoa elevada, mas não preciso estar o tempo todo só guardando, né? Para ser elevado não precisa guardar, né? Mas também não precisa, como eu disse, ofender nem explodir ou implodir. Isso. Aí foi interessante que na sessão, foi uma coisa muito interessante, que eu tive uma experiência que ela estava tocando em alguns pontos que eu sentia assim, como se eu estivesse saindo e voltando. Eu via como se fosse... Sabe quando você está no espaço, vendo as estrelas sair infinitas, assim? Tá? Ia e voltava. Eu olhei assim, fiz... O que é isso? Eu perguntei... O teu processo da primeira sessão esquenta... Porque assim, você vai tocando, né, na cabeça. Esquentou muito?
Você lembra disso? Teve alguns pontos que esquentaram, mas o que eu achei interessante, esse específico, é porque eu perguntei para ela. Porque eu escutava a voz dela, que ela falou comigo, aí eu voltava. Fiz, tem um negócio aqui. Aí eu fiz, é normal você sentir não sei o que tal. O que é que você está trabalhando? Que pontos são esses? Ela disse, tempo e espaço. E o que eu estava vendo era justamente tempo e o espaço. Era muito interessante, porque o que eu estava vendo, para onde eu estava indo, era justamente nos pontos que ela estava tocando tempo e espaço. Então faz sentido. Entendeu? Fez muito sentido. Quando ela disse, eu vi o que é que está acontecendo aqui, perguntei para ela o que ela estava trabalhando, ela me respondeu, me fez todo o sentido, aonde ela estava tocando, o que eu estava sentindo e vendo. Nem todo mundo tem essa sensibilidade de ver tanta coisa, mas é como eu disse, como eu já trabalho também, então eu estava com as portas já bem abertinha, prontinha. Sim. E o que foi interessante é que quando eu saí daqui, quando eu peguei o carro, que eu dobrei a esquina, foi muito engraçado. Liberou uma raiva. Sabe aquela coisa guardada de 10 anos que você tá? Olha, foi muito engraçado. Até eu chegar em casa, eu falei tanto. Ainda bem que não foi com ninguém, né? Não, o bom que como eu vim, era à noite, não tinha muita gente na rua, porque senão ia dizer, aquela doida tá falando sozinha, porque eu falava assim, ó, não sei o que não sei o que, liberando. Ou seja, a dirigindo raiva. e falando. Eu não sei o que, sei o que. Olha, foi passando de uma pessoa para outra, fui fazer a limpa até chegar em casa, né? Então liberou mesmo, completamente. Liberei. Se alguém viu na rua, disse, aquela é doida, tá falando sozinha. Para você, o trabalho de cinema, qual a importância para quem ainda não entende bem, para quem ainda tem algum receio, o que você recomenda? Porque assim, o trabalho dela, essencialmente, assim, não sei ela vai saber explicar mais do que eu, mas é um destrave, né, para desbloquear, para destravar. E assim, a experiência minha, depois desse destrave, eu cheguei em casa, eu cheguei tão mansa. Porque assim, eu não sou uma pessoa da natureza, mas assim, eu tava tão leve de descarregar aquilo que nem eu sabia que eu tava guardado. Porque a gente, para poder dar conta, você esquece algumas coisas para dar conta. Isso. Mas na realidade ela tá ali guardada. Não Porque às é? vezes vem alguma lembrança e volta, né, àquela situação. Volta a situação de outras formas até você conseguir liberar. Aí foi interessante porque a raiva foi passando. E veio gente, desenterrei gente. A gente vai lembrando, né, de muitas coisas do passado. Situação, de coisa que... É porque eu não vou falar que foi muita coisa, sabe? Não. Mas tudo bem que não cabe, mas Deu pra assim... entender. Deu pra entender que foi muita coisa. Deu. E foi só a primeira. Isso, só uma sessão. Aí eu fui. Quando cheguei em casa, eu tava ótima. Aí fui dizer pra ela no outro dia. Mas o meu áudio foi muito engraçado. Né? Eu contando o áudio pra ela, foi muito engraçado. Mas assim... Eu contando, mas com alegria, assim, com leveza, não era estranheza. Ai, o que é que fez comigo, não sei o que. Não, mas com leveza e a alegria, a gratidão, dizer graças a Deus que isso saiu. É tanto que eu tô aqui de novo que é para destravar outras coisas, né? A chegar outras. Claro, a gente vai melhorando o nível, né? E evoluindo cada vez mais. Isso. Então, tudo que você faz por você, seu benefício, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, seja num toque, seja na parte energética. O que for, você vai trabalhar para que você seja, a cada dia mais você leve, livre. Isso é muito bom. Agora, quem tem medo muitas vezes é o medo do desconhecido. Que é normal. Normal, o medo do desconhecido. E às vezes a pessoa está tão acostumada com peso que se leva é pesado. Tem gente que é assim, tá ruim, mas está acostumada com ruim. E às vezes não quer sentir, acha que não sentir, eu estou me protegendo, mas na verdade você está aumentando seu buraco. Porque você finge que não sente, não quer resolver, continua com seus barulhos. E o que é que vai acontecer? Uma hora que dali ele pega. Agora, quando você consegue encarar, você consegue indo para profissionais certos, profissionais com responsabilidade,
O que é que acontece? Quando você vai na responsabilidade, você tem sim como se trabalhar com segurança. Ótimo. Daphne, é um prazer, né, ter esse tão valoroso depoimento e que sirva de exemplo, né, para quem está vendo o programa dessa semana, que ainda não conhece o trabalho que Isnema faz, que venha conhecer. Agradeço muito. Nosso assunto da semana é sobre terapias holísticas, tantas práticas aí que, graças a Deus, têm crescido cada vez mais. E comigo, o jornalista Jefferson Souza, que vai relatar um pouco sobre as experiências as quais tem vivido. Jefferson, agradeço, né, a sua participação aqui com a gente. Queria saber como você conheceu a prática das terapias holísticas e há quanto tempo que você já está nesse processo. Eu conheci através da indicação de um amigo meu, né? E já faz 2 meses, aliás, que eu estou fazendo essa terapia. E ela tem sido de ganho para minha vida, né? Sim. E quanto tempo já? 2 meses. Tá. E quais esses benefícios que você tem observado? Você tem feito as barras de Axis? As barras de Axis. Certo. Na primeira sessão, se você bem lembra, qual o primeiro bom resultado que você teve? Bom, meu primeiro bom resultado que eu já tive foi o seguinte: eu não dormia, eu tinha muita insônia, né? Já havia tomado até medicamentos para poder dormir e não estava tendo esse resultado. E a partir da primeira sessão que eu tive, o primeiro resultado foi chegar em casa, já sair daqui aliviado pela conversa, né, por todo o processo que eu não conhecia ainda, né, como era aquele processo. Foi me mostrado como é que ia, ela me explicando passo a passo de como seria, para que servia cada ponto que ela estava tocando em mim, né, e eu dormi. Eu cheguei em casa, tomei meu banho, relaxei e tal, e dormi mesmo, quase perdi a hora no outro dia. Então já de início foi esse primeiro ato que aconteceu. E na semana seguinte, o que é que aconteceu? Pronto, na semana seguinte já foi uma situação mais adversa. Eu tinha tido uma situação meio chateada com meu pai, né? Eu vi uma conversa dele com meu irmão, que não foi uma conversa muito legal. Quando eu estava na terapia, eu até conversei com ela, falei: rapaz, olha, aconteceu isso e tal. Ela falou assim: não, isso daí são já também procedimentos do que é nosso trabalho com a Axis, né? E o que aconteceu? Meu pai ele falava comigo, mas era coisa muito pontual. A gente não tinha aquela conversa de pai e filho. Eu sabia que havia alguma coisa, mas não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Sim. E depois dessa conversa que ele teve com meu irmão, eu comecei a entender o que estava acontecendo. O porquê daquele distanciamento com ele que havia dentro da gente, né? Não tinha muita conversa, muito papo. E beleza. Aí eu fiz minha terapia, participei e tal. No outro dia seguinte, a primeira mensagem que eu recebi de manhã foi do meu pai. Foi uma coisa muito bacana para mim. Só que essa mensagem não foi uma mensagem fria. Foi uma mensagem diferente, ele perguntando como eu estava, que ele sentiu vontade de falar comigo, ele também não sabe explicar porquê, mas ele dizia que ele estava sentindo a necessidade de conversar comigo, saber como eu estava, e foi um papo muito legal. Então, quer dizer, já foi na segunda sessão já. Sim, sim. Você recomenda que as pessoas que têm alguma curiosidade em saber mais, elas procurem alguém especializado? E principalmente, claro, a gente hoje, né, comentando do trabalho da nossa amiga Isnema Lima, o que você acha sobre todos esses 2 meses os quais já tem vivenciado? Sim, foi um divisor de água para mim, sabe? Principalmente pelo esse método diferenciado que até então eu não tinha tido, né? Já tinha participado de outras terapias, mas essa em específico eu não tinha conhecido. E com Isnema, que é a nossa terapeuta, né? E ela foi uma pessoa que me abriu muitos olhos para muita coisa, e a terapia em si vale a pena. Eu acho que vale a pena a pessoa correr atrás disso, entendeu? Eu sei que é uma coisa nova, mas que para mim fez muita diferença e pode fazer para você também. Porque às vezes a gente chega sem entender, né? Porque eu sou um desses, eu cheguei sem entender o que era, mas que aos poucos o próprio Isnema traz esse conforto, sim, esse aconchego pra gente toda semana, e é um momento, né, bem bom da semana. É verdade. E a gente já fica assim, já contando os minutos, as horas para poder chegar já pra você, que a gente pensa assim: não, já tô tudo resolvido, não. Cada semana você vem com outra coisa, uma coisa diferenciada, e sempre tem algo novo para poder ser resolvido ali. É isso, eu agradeço muito e que a gente consiga, né, permanecer com o Isnema por muitos anos. Com muitos anos, viu? Tá certo. Obrigado. É você.
Antes de encerrar o Everton Online desta semana, eu, claro, quero também comentar sobre o maravilhoso trabalho que Isnema Lima tem feito comigo. Em resumo, nós já estamos há um ano mais ou menos juntos. No início não sabia o que se tratava, terapia holística, barras de axis, enfim. No início foi meio que sem entender, mas a gente seguiu o fluxo. A ansiedade ela foi aos poucos diminuindo. Eu, de fato, de um ano para cá tenho menos ansiedade. A criatividade ela também veio mais aflorada, mais calmo, mais tranquilo, aprendendo a dizer não. Mais recentemente teve uma situação mais íntima, sabe? Eu acho que vai ficar muito mais para mim, que realmente fez com que a ajuda do trabalho que Isnema tem realizado tenha sido de total importância. Eu falo com propriedade sobre a terapeuta holística Isnema Lima, que é uma profissional maravilhosa, dedicada, que entende do assunto e que tenho certeza que se você tiver oportunidade, faça essa sessão experimental. O contato dela está aí, certo? Nas minhas redes sociais também nós já estamos, né, com esse trabalho fluindo há um bom tempo e sempre a gente está nessa marcação. E o programa também tem, certo? Faz essa marcação semanal. Então fica de olho aí nas minhas redes, que vai valer muito a pena. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Fiquem com Deus e até lá.